Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Carlos, professor de ciência de vocês, tá ok? Nós iremos aí a partir de hoje trabalhar algumas temáticas via online. Vou trazer alguns temas que estão previstos aí no livro de vocês pra gente bater um papo aqui, tá bom? Pra não deixar esses assuntos aí para trás. Então, pessoal, o primeiro tema que eu trago pra gente bater um papo, pra gente discutir um pouco, é sobre cadeias e teias alimentares. Então, pessoal, imagine aí o nosso planeta Terra, com quantos seres vivos é formado. Né? Imagine aí quantos seres vivos existem aí no nosso planeta Terra. Uma diversidade, né? Então, essa diversidade animal, essa diversidade de seres vivos, assim no geral, elas vivem, ora, harmonicamente e vivem também de forma desarmônica, né? Os seres vivos não podem viver apenas harmonicamente. Então, a natureza deu a condição para os seres vivos viverem também de forma desarmônica. Isso é bom. Isso é bom para o meio ambiente, né? Que haja o desequilíbrio entre os seres vivos, porque acaba controlando as superpopulações. Então, imagine aí o nosso planeta Terra com todos esses seres vivos que existem vivendo aí na harmonia profunda, digamos assim. Não é isso? Então, o gato, por exemplo, precisa comer o rato, porque senão vai existir uma superpopulação de rato e o planeta não vai suportar, não vai dar conta a esse grande número de rato que vem crescendo em função da falta de predadores naturais. Você está entendendo? Imagine aí a quantidade de inseto que não teria aqui no planeta Terra se não fossem os animais que comem inseto, não é? Então esse relacionamento desarmônico ele é necessário para que haja o equilíbrio ecológico e para que os seres vivos, certos seres vivos, pelo menos aquele que levou vantagem, se mantenha vivos, né? Então vamos lá. Ó. Então é através da cadeia alimentar, ou chamado também de cadeia trófica, é que esse equilíbrio ecológico ele se estabelece. Então a cadeia alimentar é uma relação alimentar, o nome já diz, né? Cadeia alimentar são relações alimentares, é uma relação de alimentação entre os seres vivos de uma comunidade, iniciando ó, pelos produtores, passando pelos consumidores, que são esses dois aqui, ó. Os consumidores se dividem em herbívoros e predadores. E por final, a cadeia alimentar finaliza com os decompositores. Vamos lá? Então, cadeia alimentar ou cadeia trófica é uma relação ecológica desarmônica, onde os seres vivos buscam entre si se manterem vivos, né? Isso buscando a alimentação, buscando alimentação, né? Buscando se alimentar, tá bom? Entre os organismos que estão ali envolvidos. Bom, e essa cadeia alimentar ela é formada por produtores, consumidores, ó, que são os herbívoros e predadores, e os decompositores. Pronto, então quais são os produtores presentes aí na cadeia alimentar? Então, os produtores presentes em uma cadeia alimentar, iniciando né, a cadeia alimentar, são os vegetais, são as plantas, né, são as algas, são os fitoplânctons, depende do lugar onde esteja. Se for no ambiente terrestre, as plantas, né? Se for no ambiente aquático, as algas, os fitoplânctons. Então, são produtores por qual sentido? Por qual razão? Então, são produtores porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Né? Isso, nós, por exemplo, não somos classificados como produtores porque a gente não produz o nosso próprio alimento, a gente vai atrás. Você chega na geladeira, você come alguma coisa, você chega no quintal, você come alguma coisa, você chega enfim, na praia, você pesca um peixe e tal. Você vai em busca. No caso das plantas, não tem essa capacidade, né? Para ir em busca do alimento. Então elas têm que produzir. Então, já que elas produzem, são classificadas como produtores. Então, no slide anterior, estava lá colocando o seguinte, ó, que a cadeia alimentar inicia com os produtores. Então, sempre que você for fazer uma atividade e precisar desenhar a cadeia alimentar, você sempre vai iniciar com um produtor, ou seja, com uma planta, né, com um vegetal. Pronto, então esses produtores, como eu falei, eles produzem o próprio alimento deles, né, para se manterem vivos. Então,
através da fotossíntese ou então quimiossíntese. Existem produtores, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, produtores fotossintetizantes, ou seja, foto significa luz, ó. Então eles produzem o alimento deles na presença da luz e os outros produzem também o próprio alimento deles, mas na ausência de luz. É um exemplo de seres vivos quimiosintetizantes, são bactérias. Olha lá, ó. Aqui nós temos as plantas, que são, no caso, ó, produtores fotossintetizantes, porque eles sintetizam o próprio alimento, eles produzem o próprio alimento na presença dele aqui, ó, na presença do sol, tá bom? Já esses aqui, no caso as bactérias, elas são também, veja bem, não são todas as bactérias, viu? São algumas bactérias que têm essa capacidade aí também de produzir o próprio alimento dela, né? Não estranhe, porque no finalzinho a gente vai falar de decompositor e as bactérias vão aparecer também. Então existem bactérias produtoras do próprio alimento dela, que são no caso essas aqui, ó, as quimiosintetizantes, e existem bactérias decompositoras, entendeu? Então, como existe uma diversidade de bactérias, ela é aí dividida, né, classificada de várias formas. Depende do hábito de vida dela. Aquelas que não produzem o próprio alimento, não são produtores, né? São decompositores. Vamos embora. Aqui eu tenho um exemplo prático, pessoal, da fotossíntese. Então você tem aqui a planta, né? Como eu falei, são produtores fotossintetizantes, foto porque sintetizam seu próprio alimento, produzem seu próprio alimento na presença da luz. Então a luz vai ser, digamos, importante para a planta realizar a fotossíntese. Por isso que foto é luz, sintetizante que vai sintetizar, que vai produzir o próprio alimento das plantas. Então como é que as plantas vão fazer isso? Pronto, aqui ó, no solo tem água, no solo tem sais minerais, né? Esses dois aqui ó, presente no solo, água e sais minerais, junta com gás carbônico, que ela vai absorver no ar, né? Esses três ó, água, sais minerais, gás carbônico, são três elementos aí que a planta consegue absorver. Esse aqui ela absorve no ar, o gás carbônico, ó. A água e sais minerais ela vai absorver aqui na terra. Então, além desses três, tem o sol, quer dizer, na realidade a luz solar, né? Ela vai absorver aí, ó, a luz solar, vai juntar todos esses elementos, luz solar, gás carbônico, água, sais minerais, e aí vai produzir isso aqui, ó. No final da fotossíntese, a planta, além de produzir o próprio alimento dela, que é isso aqui, ó, que é a glicose, o alimento que ela produz através da fotossíntese é a glicose, ó. Então, além da glicose que ela vai produzir, as plantas também produzem na fotossíntese oxigênio, tá bom? Que serve para nós, serve para todos os seres vivos, né? Inclusive nós, e inclusive elas também que produziram. Então, as plantas produzem, ela mesma consome e os demais seres vivos consomem também. Então, só para fazer um resumão aqui, ó, você tem a água aqui em cima, viu? A água que ela absorve do solo, gás carbônico, é esse daqui, ó, CO2, né? Gás carbônico é esse CO2 que está aqui. Então você tem água, CO2, energia do sol, através da luz solar, né? E aí isso tudo aqui, a planta consegue sintetizar o que se alimentar, os nutrientes, no caso aqui, esse aqui é a glicose, ó, que está aqui no meio da planta, é a glicose, um carboidrato, um tipo de carboidrato, a glicose, que é o alimento da planta, que ela mesma produz, vai produzir também água e oxigênio, esse oxigênio aqui, ó, é o O2, valeu? Então, a equação geral da fotossíntese é essa daí, a planta absorve água, gás carbônico, luz solar, os sais minerais, produz o alimento dela e produz também de grande importância, ó, oxigênio para ela respirar e para todos os outros seres vivos respirarem também. Vamos nessa. Produtores fotossintetizantes ainda, aí ele está colocando aqui os exemplos, são plantas verdes, algas e fitoplânctons. Aqui ó, são as plantas, normal, né? Tanto essa grandona, como aqui também, ó, são verde, que for verde produz fotossíntese, faz fotossíntese. Essa daqui ó, são as algas,
que são vegetais aquáticos, né? Estão aí no rio, estão aí nos mares e tudo mais. E esse aqui também são, vou dizer, da mesma categoria dessa, só que esses aqui são bem pequenininhos, são chamados de microalgas, microalgas ou fitoplâncton. Valeu? Então tem esses fitoplânctons aqui, né? Também chamados, se você quiser, por conta do nome, né? Se chama de microalga, né? Microalga, você só consegue ver ela aqui no microscópio, ou então se tiver em grande quantidade no ambiente, né, aquático. Vamos embora. Produtores agora, quimiosintetizantes. Você lembra lá dos fotossintetizantes? Os fotossintetizantes, eles precisam de água, você lembra? O de lá de trás, né? Do slide anterior. Carbônico, e vai produzir oxigênio. Esse aqui não, ó. Ele consome oxigênio, tá vendo? Ele vai consumir o oxigênio. Isso aqui está no ambiente. Esse aqui também, ó, NH3, isso aqui é amônia. Então tem certas bactérias que absorvem amônia do ambiente, absorvem oxigênio do ambiente para produzir o que, né, obtém de nutrição. Aqui você tem dióxido de nitrogênio, aqui você tem aí hidrogênio e 2 moléculas de água, além de energia. Tá bom? Então isso aqui é a fórmula geral da reação de quimiossíntese. Valeu? Realizada pelas bactérias. Olha aí, ó. Mas voltando, ó, repetindo, não são todas as bactérias que realizam a quimiossíntese. Muitas outras bactérias são decompositoras e outras nem isso são, outras realizam outras funções, entendeu? Olha lá, mais bactérias aí, quimiosintetizantes. Pronto, então saindo dos produtores, que como nós vimos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, porque não tem a capacidade para se deslocar, né? Eu tenho capacidade para se deslocar, você também tem, a formiga também tem, né? A capacidade de se deslocar e buscar o alimento dela. Uma abelha tem, um pássaro tem, um peixe tem, uma baleia tem, todos esses aí que a gente conhece, cachorro, periquito, papagaio e por aí vai, tem a capacidade de se deslocar e buscar o que comer. Mas como nós vimos lá atrás, as plantas não conseguem, né, se deslocar, porque são fixas no solo. E aí a natureza deu a condição para ela, fixa no solo, ali onde elas estão, fazer a fotossíntese, não é isso? Realizar a fotossíntese e através da fotossíntese produzir o seu próprio alimento. Aí você vai me dizer, vai me responder, ó, é uma pergunta, viu? Além do alimento que as plantas produzem através da fotossíntese, qual outro elemento também é produzido pela fotossíntese e é importante para a vida das plantas e para os demais seres vivos? Oxigênio. É isso aí. Então, o O2 é um gás respiratório essencial à vida. Então, se não tiver oxigênio no lugar que você estiver, morre. Onde um cavalo tiver, né, um peixe tiver, morre. Entendeu? Então, nós necessitamos de oxigênio e as plantas produzem através da fotossíntese. Então, saindo dos produtores, a gente cai aqui, ó, na segunda categoria da cadeia alimentar, que são os consumidores, que são organismos que não produzem seu próprio alimento e nutrem-se dos produtores, de forma direta ou indireta. Então, pessoal, lá nas plantas, como elas produzem, elas são autótrofas. Aqui, ó, os consumidores, eles não produzem, eles vão atrás, então são classificados como heterótrofos. Valeu? Então, autótrofos produzem o próprio alimento, heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles buscam o alimento no meio ambiente onde eles estão inseridos, tá bom? Nutrem-se de produtores também, tá vendo? Nutrem-se de produtores e nutrem-se de outros consumidores. Vamos lá, então na cadeia alimentar existem vários consumidores. Você tem um produtor, depois do produtor vem um consumidor. Então existem vários consumidores. Você pode ter um consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Ou então, se você quiser chamar consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira ordem, consumidor de quinta ordem, consumidor de sexta ordem, consumidor, entendeu? Até 1 milhão de ordem. Depende da cadeia.
Mas geralmente no cadeia alimentar, geralmente a gente não vê tão grande não, só mais ou menos uns três consumidores, geral. Geralmente três consumidores. Esse daqui o consumidor primário, são os herbívoros, tá vendo? E parasitas de plantas verdes. São seres vivos, pessoal, que estão logo após a categoria produtor. Ou seja, são seres vivos que se alimentam de plantas. Então, quais são os seres vivos que se alimentam de plantas? Pronto, são os herbívoros. São classificados como herbívoros. Se alimentou de planta, come planta, herbívoro. Valeu? Olha lá, ó, exemplo de herbívoro. Ó, mais exemplo de herbívoro. E com certeza você sabe uma quantidade bem grande de seres vivos classificados como herbívoro. Quer ver? Formiga é herbívoro. E o que mais? Gafanhoto é herbívoro. Hein? Diversos insetos herbívoros. Não é? Você tem o cavalo e diversos outros seres vivos são classificados também como herbívoros. Estão ali se alimentando diretamente de plantas. Cadeia alimentar. Agora dessa vez a gente fala sobre os consumidores secundários ou consumidor de segunda ordem, como você quiser. Então você tem primeiro as plantas, que são os produtores. Depois das plantas a gente tem o consumidor primário, que são os herbívoros. E depois desses herbívoros, aí a gente tem agora o consumidor secundário, entendeu? Vamos lá. São os carnívoros que se alimentam de herbívoros, tá vendo? Você tem um produtor, depois do produtor você tem um herbívoro, depois você tem o carnívoro. Então esse carnívoro aqui se alimenta do herbívoro e o herbívoro se alimenta das plantas. Aí tem aqui vários exemplos de consumidores de segunda ordem, ou seja, de seres vivos que se alimentam de herbívoros. Esse aqui mesmo é carnívoro, ó, outro carnívoro aqui, a outro, ó. Os demais também são classificados como carnívoro. Estão classificados também ali na segunda categoria, como consumidor secundário. Consumidor terciário são os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros. Então você tem cobra que se alimenta de outros seres vivos. Ali, né? Você tem esse daqui que se alimenta de outros seres vivos, que se alimentam de plantas, entendeu? Esses aqui também, todo jeito. Vamos lá, então consumidores terciários. Agora a gente finaliza a estrutura da cadeia alimentar. Se lembra lá no primeiro slide? Estava lá escrito para vocês que a cadeia alimentar, ou também chamada de cadeia trófica, ela é formada por três categorias, por três elos, digamos assim. O primeiro são os produtores, o segundo elo da cadeia alimentar são os consumidores, que podem ser classificados como herbívoros e carnívoros, e o terceiro elo da cadeia alimentar são os decompositores. Pessoal, geralmente quando se refere aos decompositores, fala-se muito sobre essas duas categorias aqui, ó. Esses dois aqui são os fungos, aqui, ó, a primeira categoria, digamos assim, e esse aqui são as bactérias. Mas essas bactérias aqui, ó, lembrando, não são aquelas quimiosintetizantes lá do início não, entendeu? Aqui é uma outra categoria de bactérias. Elas aqui, elas decompõem a matéria orgânica e acabam se alimentando, né? Elas buscam alimentação decompondo a matéria orgânica. Elas não produzem nada como as quimiosintetizantes produzem, entendeu? Então a gente tem aqui, ó, fungos, são decompositores, exemplo, né, de decompositores, fungos e bactéria, tá bom? Então tudo, pessoal, que morre, os fungos, esses aqui, e as bactérias irão atuar na reciclagem da matéria, retirando água, retirando sais minerais, retirando todos os elementos nutritivos daquele corpo e disponibilizando ao meio ambiente, além de se nutrir também, entendeu? Então a água que está ali vai ser bom para ele, mas vai ser bom para o ambiente também. Os sais minerais vai ser bom para eles, né? Mas vai ser bom para o ambiente também, porque sempre onde eles estão tem raiz de planta né? E muitas vezes acaba se beneficiando, o meio ambiente acaba se beneficiando dessa reciclagem da matéria morta, né, realizada pelos fungos e bactérias. Então, decompositores decompõem a matéria orgânica morta em inorgânica.
no processo natural de reciclagem da matéria. Então imagine aí se não fossem esses aqui, né, os fungos e a bactéria, todas as pessoas que morressem, todos os animais que morressem, todas as plantas que morressem, tudo que é vivo que morresse, não seria decomposto, não seria transformado, estaria sempre daquele mesmo jeito ali, ó, que a gente conhece. Então ele se desintegra, digamos assim, né? Então ele só fica só no osso, digamos assim. Então essa transformação foi fruto desses elementos aqui, fungos, bactérias. Porém, pessoal, existem outros elementos, animais carnívoros, quer dizer, animais detritivos, né, animais que comem carniça. Eles ajudam também nesse sumiço, digamos assim, da matéria orgânica, né? Nesse consumo aí da matéria orgânica. Mas os tradicionais decompositores são esses aí. Valeu? Fungos e bactérias. Pronto. É por isso, pessoal, que a cadeia alimentar ela é também classificada como cadeia trófica. Então, quando a gente se refere à cadeia alimentar como uma cadeia trófica, agora ele está querendo considerar a posição daquele determinado ser vivo na cadeia alimentar. Digamos que aqui eu tenho três seres vivos, ó. Tenho esse, tenho esse. Pronto, aqui, ó. Aqui embaixo tem a planta, tem o coelho, vou botar outro aqui, o jacaré. Pronto, são três seres vivos aqui. Quando ele se refere à cadeia alimentar quanto cadeia trófica, ele vai querer que você considere qual é a posição de cada ser vivo desse na relação. Se lembra que o produtor sempre inicia a cadeia alimentar? Então esse aqui é o primeiro nível. Sempre que está em primeiro são as plantas. Então as plantas, ó, primeiro nível trófico. Esse aqui poderia ser uma formiga, poderia ser um gafanhoto, poderia ser qualquer ser vivo aqui que se alimente de planta, entendeu? Foi escolhido o coelho, mas poderia ser qualquer um outro que tivesse o mesmo hábito alimentar do coelho. Né? O coelho também é um animal herbívoro, porque se alimenta de vegetal, né? O coelho. Mas poderia ser qualquer um outro aqui, entendeu? O que eu estou querendo colocar é o seguinte, ó. Aqui poderia ser qualquer um herbívoro. Agora aqui tem que ser apenas um vegetal. Aqui apenas uma planta, ou alga, ou capim, o que você quiser, mas um vegetal aqui, ó. E aqui você pode colocar qualquer um, que seja herbívoro, entendeu? Que se alimente de planta, não tem problema nenhum. E já esse daqui, já no terceiro nível, ó, já na terceira posição, esse daqui é um carnívoro, olha lá, ó, aqui em cima, é um carnívoro. Então, o herbívoro, esse aqui, ó, o herbívoro se alimenta de planta, não é isso? O herbívoro se alimenta de planta, o carnívoro se alimenta de um herbívoro, valeu? Ou seja, de um animal que se alimenta de planta. Assim como também o carnívoro come o outro carnívoro. Não é? Carnívoro é um dos piores da cadeia alimentar, né? Porque ele pode comer em qualquer um. Ele come herbívoro, ele come planta, inclusive também, entendeu? Vamos lá. Classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. Então, como nós vimos, pessoal, quando a gente se refere cadeia trófica, ele está se referindo à posição, não é? Bora ver isso aqui na prática, ó. Eu tenho aqui o capim, que é um vegetal, por isso que ele está aqui iniciando, se lembra? Quem inicia é sempre um vegetal. Então tá aqui o capim iniciando a cadeia alimentar aqui, ó. Então depois eu tenho, você lembra lá que eu falei com vocês? Lá no slide anterior estava o coelho, aqui já está o grilo, pode ser uma formiga, independente. Esse aqui é o herbívoro, aqui já é carnívoro, né? Que se alimenta de herbívoro, então é carnívoro. Há um outro carnívoro que se alimenta de carnívoro, se alimenta de herbívoro, se alimenta de tudo. E a siriema, bora ver. Esse aqui não é o primeiro elemento da cadeia alimentar, não é o primeiro, aqui embaixo é o primeiro nível trófico. Primeiro nível trófico. Quem é o primeiro? Tá lá, primeiro nível trófico. Quem é o segundo? É o grilo. O grilo é segundo NT, segundo nível trófico. Ó, o sapo é o terceiro, um, segundo, terceiro lá embaixo, terceiro nível trófico. Ó, a cobra tá na quarta posição, a cobra aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarta posição. Então tá lá, quarto nível trófico. A siriema, 1, 2, 3, 4, 5, tá lá embaixo. 5, quinto NT, quinto nível trófico.
Pronto, pegou essa parte aí, né? Cada um elemento desse aqui, cada um ser vivo desse aqui ocupa uma posição. Esse aqui é a primeira posição, segunda posição, terceira posição, né? Por aí vai. Então a gente tem aqui, ó, produtor, é isso? Consumidores, todos aqui são consumidores. E ó, para aqui para cima, ó, são os decompositores, ó, fungos e bactérias. Eles estão presentes na cadeia alimentar também, tem que estar, senão a cadeia está incompleta. Você inicia com um produtor, inicia com a planta, aí vai, quem se alimenta de planta? Um herbívoro. Aí você bota o herbívoro, depois o que vem depois é tudo carnívoro, ó, tudo carnívoro. E no finalzinho você tem aí fungos e bactérias, tá bom? Então, produtor, consumidor e decompositor. Tá aqui, ó, produtor, capim, herbívoro e carnívoro. Então, essas duas categorias são categorias de consumidores. É o que eu estou falando agora. Tem produtor, consumidores e decompositores lá em cima, aqui, ó. São três categorias que compõem a cadeia alimentar. Bora seguir. Aí o consumidor primário. O consumidor primário, você lembra? Esse aqui é produtor. A planta é produtor, tá, cara? Escrito aqui, ó. Produtor. Consumir não pode ser classificado como consumidor porque a planta não consome ninguém, né? A planta é um produtor. Consumidor é esse aqui, é o herbívoro. Consumidor é esse aqui, ó. É o herbívoro. É o grilo. Consumidor secundário, o sapo, consumidor terciário, consumidor quaternário, por aí vai, entendeu? A partir de 5, eu sugiro falar o que? Consumidor de quinta ordem, consumidor de sexta ordem, consumidor de sétima ordem, entendeu? Bem melhor para buscar o termo certo. Valeu? Então tá aí, ó. Cadeia alimentar, tá vendo? É uma relação desarmoniosa, mas necessária. Foi como eu falei com vocês. Imagine se não fosse o sapo. Imagine a população aí, ó, de grilo. Estaria gigantesca. Imagine se não fosse a cobra. Imagine aí a população de sapo. Estaria gigantesca. E a siriema, no caso da cobra. Imagine aí 1 milhão de cascavel rodando pela cidade, dentro do ônibus, dentro do carro, no motor do carro, na moto e por aí vai. Entendeu? Então tem que existir. Essa relação aí não tem como. Né? O meio ambiente ele agradece essa relação. Na realidade foi ele que propôs, né? Essa relação entre os seres vivos para equilibrar e dar condições para suportar os seres vivos no planeta. Porque senão, se tiver uma superpopulação de grilo, superpopulação de sapo, superpopulação de cobra, superpopulação né, de bactéria, de fungo, de siriema, de outros seres vivos e mais e mais e mais. Não tem como. Imagine o oceano, se os peixes não tivessem competição lá dentro, não ia ter espaço para nadar, ia estar batendo lá, assim, ia ser um bate-bate de cabeça retado lá dentro, né? Então é isso, tem que acontecer. Olha um exemplo bom aí de cadeia alimentar. Você lembra, pessoal? Bora começar daqui, ó. Era bom se não tivesse a seta, para você indicar a seta aí na sua casa. Então a seta parte daqui, ó. Por que parte daqui? Porque a cadeia alimentar inicia com as plantas, inicia com o vegetal. Então partiu daqui por conta disso, iniciou daqui por conta disso, que a cadeia alimentar inicia com os produtores. Então, segundo elo da cadeia alimentar, são os herbívoros, são seres vivos que se alimentam de plantas e por aí vai. Ó. Depois do herbívoro, que são aqueles que se alimentam de plantas, de vegetais, aí vem os carnívoros, né? Olha lá os carnívoros na cadeia alimentar, tá vendo? Todos são carnívoros. Então a gente tem produtor, consumidor herbívoro, que se alimenta de planta e o resto tudo carnívoro, tá vendo? Então esse daqui, o caramujo, serve de alimento para os peixes pequenos, o peixe pequeno serve de alimento para o peixe grande e o peixe grande serve de alimento para a ave. Pessoal, nesse daqui, nessa figura, ficou faltando os decompositores. Você lembra que eu falei? Com a cadeia alimentar completa, ela inicia com produtor, consumidor, decompositor. Aqui não tem decompositor, tá vendo? Aqui não tem algas e fungos. Nesse daqui tem, tá vendo? Aqui tem os decompositores ali, ó, tá vendo? Aqui ele preferiu colocar só os fungos, não tem problema nenhum. Você tem aqui os fungos, os decompositores e veja bem, como é que começa? Ó. Aqui sempre começa com planta, né? Começou a cadeia com planta. Não pode começar a cadeia com rato, não. Ah, onde é que eu vou começar a cadeia aqui? Tem um bocado de seta, não estou entendendo nada. Você vai atrás da planta. É aqui que vai começar a sua cadeia alimentar. Ó. Então,
planta aqui, aí você vai. Serve de alimento para o rato, serve de alimento para a cobra, serve de alimento para isso aqui também, né? Para o gavião. Ah, o gavião morreu, pronto, ó. Os fungos irão decompor o corpo deles, né? Irão fazer a reciclagem da matéria orgânica para não estar ocupando aí, né, no espaço. Aí você tem saindo daqui, ó, vê as plantas, tem um rato aqui, o rato morreu, ó, pronto. Passou por aqui pelos fungos, os fungos fizeram a decomposição. Vê aqui planta, vê aqui rato, vê aqui cobra, ó, cobra morreu, fungos, decomposição. Ah, tem a planta, planta morreu, ó, fungos, decomposição. Então pode observar, ó, a planta morreu, pronto, fungos decompõem. O rato morreu, os fungos vão decompor. A cobra, os fungos vão decompor. Todos, ó pessoal, todos os seres vivos, tanto fungos como bactérias, irão atuar na transformação do corpo deles. Irão decompor o organismo deles, entendeu? Retirando os sais minerais que esteja presente, água que esteja presente e outros compostos orgânicos presentes no corpo deles, entendeu? Irão se beneficiar, irão, digamos, se nutrir e outra parte fica para o meio ambiente. Aquelas plantas que estiverem por ali, a chuva que pega, que leva, sabe, aqueles nutrientes que pega e leva para nutrir acidentalmente, né, por acaso, digamos assim, outro vegetal que esteja mais lá embaixo, que esteja mais à frente, né? Por aí vai, vamos seguir. Pronto, aqui são uma outra cadeia alimentar com 3 elos. Tem esse elo aqui, tem esse outro elo e esse outro elo. Então, nesse primeiro elo, você lembra? Um vegetal. No segundo elo, é um herbívoro. Terceiro elo, um carnívoro, né? É isso? Então você tem, ó, produtor e consumidores. Mais uma vez ele não colocou o produtor, o decompositor. Mas na que você estiver fazendo, não esquece não, coloca lá decompositor, tá bom? Para a sua cadeia ficar aí perfeita e completona. Vamos embora, vamos descer. Pessoal, agora a gente fala, ó, de um tema um pouco mais abrangente, que é a teia alimentar. A teia alimentar, ó, como está escrito aqui, tá vendo? É um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos de um ecossistema. Na teia aparecem os organismos onívoros. Valeu? Então o que acontece? Digamos que eu tenho aqui, ó, nessa linha, viu? Aqui, ó, uma cadeia aqui, outra cadeia embaixo, outra cadeia mais embaixo. Então, como eles estão colocando aqui a cadeia alimentar, a teia alimentar, um conjunto de cadeias interconectadas. Então, quer dizer que elas estão ali abraçadas, unidas, juntas uma à outra, entendeu? Não tem diferença de distância entre as cadeias, não. Na teia alimentar é um conjunto. Observe aqui, ó, o que eu estou falando. Ó. Eu tenho aqui uma planta, né? Tenho aqui uma planta aquática. Aqui você tem um peixe, ó, o peixe serviu de alimento para a garça. Então aqui eu já tenho uma cadeia alimentar. E aqui eu já tenho um consumidor. Tenho aqui um peixe que se alimenta de vegetal. Perdão, tenho aqui um produtor. Tenho aqui um peixe que se alimenta, né, do produtor. E tem um outro, do carnívoro. Mas se a gente for por aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, começou por essa planta. Aí esse peixe se alimentou da planta. Esse peixe se alimentou do peixe pequeno. Ó, uma outra cadeia alimentar. Pronto, fechou aqui. Tá vendo? Então observe que aqui eu já tenho duas, ó. Tenho essa planta, esse peixe pequeno e a garça, né? E a garça. Tenho essa planta, tenho esse peixe pequeno e tenho a garça, uma outra cadeia. Ó, tem essa planta, tem esse peixe pequeno, tem esse peixe grande, tem a garça, tá vendo? Uma outra cadeia. Tenho essa daqui, ó, a planta, tenho esse caramujo, tem um peixe grande, tem a garça, tá vendo? Então só nesse esquema simples aqui, são 4 cadeias alimentares interconectadas, que ele diz aqui, ó. Interconectadas significa dizer juntas, unidas, sabe? Mas você poderia pegar essa teia, isso aqui tudo, ó, e separar. Quando você fosse separar, se é como eu estou falando com vocês, ia gerar 4 cadeias. Você ia pegar essa cadeia aqui, onde tem a planta, o peixe e a garça. Aqui é uma cadeia. Aqui já foi uma, vai contando. Começamos por essa planta de novo. Quer dizer, dessa vez
Você tem aqui, ó, peixe pequeno, mais uma cadeia, duas, né? Você tem de novo, ó, pode utilizar aqui essa seta aqui para cá, ó, três cadeias. Você tem de novo aqui essa planta, caramujo, peixe grande, mais um, tá vendo? Quatro cadeias alimentares você tira daqui. Então a cadeia alimentar é realmente como acontece no meio ambiente, para valer mesmo, né? Então é assim, bastante amplo. E aqui, pessoal, para fechar o conteúdo, a explicação de hoje, mas como eu falei, em outras ocasiões a gente vai voltar a trabalhar diversos temas bastante legais, aí, interessantes. Então aqui para fechar é mais ou menos como acontece, como eu falei, no meio ambiente. Só que ó, nesse local aqui, ó, no Pantanal, aqui só tem animais do Pantanal. Então tá aí essa relação bastante complexa, né, que é a teia alimentar, tá bom? Imagine nessa daqui, ó, que a gente viu, ó, deixa eu, aí nessa daqui tiramos quatro, não foi? Tiramos quatro cadeias aí, né? Quatro cadeias. Imagine nessa daqui, oh, perdão, pessoal, rapidinho. Imagine nessa daqui, quantas cadeias a gente não tiraria, não é? Então é isso. Então a teia alimentar é algo bastante complexo, bastante mais amplo em relação à teia alimentar. Pessoal, um abraço. Espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Se a explicação foi muito rápido, não sei, se não conseguiram compreender alguma coisa, veja de novo, né? Assiste de novo, uma vez, duas vezes, entendeu? Para o conteúdo ficar legal, bem fresquinho na cabeça, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.